queridos? Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor? Diga amém. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia. Vamos abrir a Bíblia. Como é que foi o Natal, gente? Tudo em paz? Muita alegria, muito Jesus Cristo e menos Noel, né? Tá bom? Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Amém, gente? Nós estamos felizes com o Senhor, só eu, estou achando eu bem animado. Os irmãos estão todos desanimados, parece que estão cheios ainda de tanta comida que comeram. Está amarrado, meu irmão. Cuidado esse negócio aí. Brinquei até com o pastor Cláudio que a gente estava comendo na ceia, na família da gente. Aí eu disse, olha, se eu comer mais é pecado, né? Aí eu disse, pastor Bi já está na iniquidade. Ele já está na iniquidade, tanto que comeu, tá bom? Vamos abrir a Bíblia lá em livro de Mateus, capítulo 12. Mateus 12. Mateus 12. Do versículo 38. Ao verso 40. Verso 41, perdão. Glória a Deus. Mateus, capítulo 12, do verso 38 ao 40. Que diz assim: Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. E ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. No verso 41, os homens de Nínive se levantaram no juízo com esta geração, se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é superior a Jonas. Amém? Pastor, que palavra doida de Natal é essa? O Natal já passou, tá bom? Agora é uma palavra de fim de ano, tá certo? Quando a gente para fazer uma reflexão a respeito do significado do fim de ano, no sentido literal das coisas, não muda nada. Do dia 31 para o dia 1, não muda nada. A não ser na casa de quem faz a festa, porque o dia 1 é o dia para arrumar a festa do dia 31. Mas na perspectiva humana, essa data é importante e legal, porque nós temos a habilidade, exatamente nesse dia, de fazer uma reflexão, uma retrospectiva, uma autoavaliação das nossas vidas desse último ano que se passou. Amém? E isso se faz, queridos, de uma maneira proveitosa de 2 formas. A primeira é a partir de toda conquista e vitória que você obteve durante a semana. Amém? Quantos tiveram vitória durante esse ano? Durante esse ano, quer dizer. Amém? Vitórias, conquistas. Amém? A luta foi grande, mas teve vitória. E não tem esse ser humano que diga que acabou o ano e não ganhou nada de Deus. É mentiroso. Ou não conquistou nada em Deus. É mentiroso. Talvez não conquistou aquilo que o seu coração queria conquistar, mas aquilo que Deus queria conquistar para você, Ele conquistou. Amém? Então essa é a primeira forma de nós fazermos uma avaliação e crescermos com essa avaliação. Por quê? Porque a gratidão é a matéria-prima da adoração. Então quando eu faço uma retrospectiva a respeito de onde eu estou, que até aqui eu estou, e o que Deus fez para me estar aqui, o meu coração se enche de gratidão, e por isso eu consigo entrar em um nível de adoração maior.
Mas a segunda forma de nós autoavaliar, a partir da retrospectiva, é entender o que foi feito da minha parte a respeito de Deus. Amém? A primeira forma é para a gente se alegrar, para a gente exultar. E essa primeira forma vai ser terça-feira. Diga seu irmão, o pastor vai falar dessa forma terça-feira. Mas hoje vai ser a segunda forma. Amém? Porque primeiro vem a lapada, depois o remédio. Tá bom? A segunda forma da gente refletir na nossa retrospectiva é fazer uma autoanálise de nós mesmos em relação a Deus. É saber em que acertamos, em que erramos, em que fomos omissos. Por que essa palavra? Porque Deus ele falou para mim isso. Eu não vou e acho uma Bíblia, uma palavra para vocês. Não, Deus fala comigo. Eu me quebro todinho aí, vou na Bíblia fundamentar e trazer para vocês. Antes de vocês apanharem, quem apanhou fui eu. E é interessante que esses dias eu me peguei meio que murmurando, né? Porque existem pastores que eles ganham, eles vivem à custa da obra. Não estou dizendo que nenhum trabalhador é gente do seu salário. A gente sabe que tem gente que tem que ver a igreja cheia, porque só assim ele vai receber e tal, né? Eles têm a igreja com obra como algo para ganhar, né? E no meu caso é um pouco diferente, né? No meu caso é para perder, né? Porque eu deixo muitas vezes estar trabalhando para estar as coisas do Senhor. Mas foi assim que Deus chamou Pedro, Tiago, João. Eles eram pescadores, eles tinham barco, eles tinham redes. Eles ganhavam seus bens, seus recursos. E Deus chega e diz a ele, ó, deixa tudo que vocês têm, me segue. Assim foi Mateus, que era cobrador de impostos, riquíssimos. E Deus chegou para ele e disse, deixa tudo que tem, me segue. Então para mim, a obra do Senhor é muito grato, é muito edificante, mas ao mesmo tempo muito confrontador, porque aos olhos do mundo eu estou perdendo, mas aos olhos de Deus eu estou ganhando. E eu me pego às vezes, dentro da minha humanidade, com um princípio de murmuração, porque às vezes eu, em alguns contextos de algumas pessoas, que você se dá tanto, né? Que você dá 5% para ele, não sei não, mas 60% para ele, e quando você vê a revolta, não chega nem 2%. Aí você fica um pouco angustiado, assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo, meu Deus? Eu estou perdendo tempo, né? E aí o Senhor vem no meu coração e diz assim, eu dei 100% de mim a você, quanto você me devolve? Aí o meu argumento vai lá para baixo. Aí o argumento, aquela murmuração, aquela tristeza, ela desaparece. Porque de fato o quanto ele me deu e o quanto eu respondo a isso aí. Amém? Então em nome de Jesus, que a gente possa fazer essa reflexão, queridos, a respeito do quanto nós estamos devolvendo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Diga assim para o seu irmão, pergunte a ele. O quanto você está devolvendo para Deus? O pastor, talvez um pouquinho, mas para Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, que esse ano possa ser um ano de retrospectiva, de análise, de possamos mergulhar em 2020 com a intensidade, em obediência, em fidelidade jamais vista, que possamos ser usados pelo Espírito, cheios pelo Espírito, guiados pelo Espírito. Amém? Nós lemos aqui sobre o sinal de Jonas, querido. Eu estava lendo esse texto quando Deus fez fazer essa viagem, né? Estava lendo esse texto e é interessante que Jesus compara Jonas a ele. Ele diz, nenhum sinal ao povo, aos mestres da lei, aos fariseus dizem, nos dá um sinal milagroso. Jesus diz assim, nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. E ele se compara ao sinal de Jonas, ele se compara a Jonas. Aí eu pergunto a Deus, Deus, em que tu se parece com Jonas? Porque Jonas não foi um exemplo.
Aí ele chega para mim e diz assim: Jonas não sou eu, Jonas é você, Jonas é a igreja. E quando nós vamos lá para Jonas, eu começo a entender da perspectiva de que eu sou Jonas. Sabe por quê? Porque Jonas era o homem de Deus naquele tempo. Jonas era a mulher de Deus naquele tempo. Você é o homem de Deus no seu tempo? Amém ou não amém? Você é a mulher de Deus no seu tempo? Você é o homem de Deus da sua casa, sim ou não? Você é a mulher de Deus da sua casa, sim. Jonas era um homem de Deus e tinha uma missão. Deus disse a ele no capítulo 1 de Jonas: vá e pregue a nação, a cidade que está se perdendo. Então nós somos Jonas, e a mensagem de Deus para nós é: vá e pregue a cidade que está se perdendo. Onde está escrito isso? Isso faz parte das duas ordenanças principais. Quem fez discipulado se lembra: ide, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a segunda ordenação é participar da ceia do Senhor. Então a primeira é ide e fazer discípulos. Está escrito em Mateus 28, 19 e 20. Nós somos os homens de Deus, nós somos as mulheres de Deus, nós temos a missão: vão e preguem a cidade que se perde. Sabe o que Jonas faz? Abre a Bíblia lá em Jonas. Volta aí os livros. Bota aí uns livros pequenininhos para não se perder. Aleluia. Glória a Deus. Nós voltando, tá bom? Você vai achar Miqueias, vai achar Naum, vai achar. Aí voltando, tá? Aí depois você vai achar Jonas. Jonas fica depois de Obadias, depois de Amós, depois de Joel. Amém? Glória a Deus. E no primeiro capítulo de Jonas, olha o que Deus diz no verso 2: vá e pregue a cidade que está se perdendo. Mas no verso 3, a Bíblia diz que Jonas, ele foge da presença de Deus, dirigindo para Tarsis. Deus disse: você é Jonas, e estás fugindo daquilo que eu te chamei. Jonas, ele foge para o caminho que ele acha que tem que seguir. Jonas, ele foge para o caminho que ele acha que tem que percorrer. Jonas, ele pega os seus recursos que o Senhor Deus deu, ele compra a passagem, ele entra no barco para andar no caminho que ele mesmo escolheu. Quando se tem um propósito e não se está seguindo esse propósito. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus disse que você está sendo Jonas, trilhando o próprio caminho, gastando os recursos que Deus te deu, seus próprios desejos, seu próprio destino que você traçou. E é interessante que Jonas, ele fez tudo isso. Ele sabia, ele era um homem de Deus, ele tinha missão, mas ele escolheu traçar o próprio caminho. Ele escolheu gastar os recursos de Deus na própria ambição, no próprio desejo. E isso significa também que Jonas era a igreja de Deus, e a igreja de Deus está trilhando o próprio caminho, traçando os próprios desejos, se esquecendo daquilo que foi ministrado por Cristo, que é a nossa missão, o nosso propósito. Vai e pregue a essa cidade que está se perdendo. E Jonas sobe no barco. Ele pega o barco em Jope, vai para Tarsis. E no verso 4, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento, uma tempestade sobre o barco de Jonas. E aí você volta para o texto que a gente viu. Jesus, ele se compara a Jonas na parte da morte e ressurreição. Jesus, ele faz uma ligação entre ele e Jonas. E agora você pode perguntar: onde está a graça? Onde está a bondade de Deus? Deus trouxe sobre Jonas uma tempestade mortal. Olha para o seu irmão e diga assim: você precisa saber a diferença entre a disciplina
e a punição. Sabe por quê? Porque Hebreus 12 diz, isso aqui forte, que se vós não estiveres sendo disciplinado como todos os outros, vocês não são filhos, vocês são bastardos. Hebreus 12 diz isso. Diga assim para o seu irmão: disciplina é amor, porque o Pai disciplina a quem ama. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Jonas estava fugindo da sua responsabilidade, traçando seu próprio percurso. Aquela tempestade não era castigo divino para destruir, mas era disciplina para restaurar. O intuito de Deus, por mais que parecesse morte, era para trazer vida. Sabe por quê? Porque a tempestade, ela pega o barco de jeito, os marinheiros ficam loucos, vamos morrer, e jogam as coisas fora, e clamam aos seus deuses, e nada acontece. E sabe aonde Jonas está? Lá embaixo, na proa, dormindo. Diga-se para o seu irmão: Deus te chamou de Jonas hoje. O que significa isso, pastor? Quanta gente está do nosso lado, prestes a morrer, se desfazendo das coisas, com medo da morte, com a tempestade tomando conta de nós, enquanto nós, o homem de Deus, enquanto nós, a mulher de Deus, estamos dormindo, esperando a morte deles. Quantos vizinhos nossos em depressão, se suicidando, e nós dormindo no barco da nossa decisão, no nosso destino que nós escolhemos. Quantos de nós estamos dormindo como Jonas? Isso é verdade. Isso é verdade. Em nome de Jesus. Diga-se para o seu irmão: em nome de Jesus, acorda desse sono e socorre, porque eles precisam do que você tem, do que você carrega. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus, irmão. Para de ser um filho pedinte, começa a ter a mente de filho herdeiro. Para de vir à igreja pedir, começa a ser aquilo que você está pedindo. Eu não vou buscar cura, eu sou a cura. Eu não vou buscar prosperidade, eu sou a prosperidade. Eu não vou buscar o reinado, porque eu sou rei com meu Cristo Jesus. Temos que ser a solução para o mundo. Nós somos o remédio. É Deus, pastor, mas Deus está onde? Em nós. Então nós somos o remédio. O mundo precisa de Deus. Deus está em quem? Em nós. Então nós somos Deus no mundo. Em nome de Jesus, igreja. Essa é a disciplina para Deus. Não podemos estar direcionando o nosso próprio caminho, muito menos dormindo, enquanto o barco está ao nosso redor afunda. E ele acorda, e os marinheiros acordam Jonas, eles acordam: você não está vendo que a gente vai morrer? E Jonas sabe que é com ele. Jonas sabe que é com ele. Entenda, se você não está trilhando no caminho de Deus, Deus vai te disciplinar. Isso não é punição, isso não é lei, isso é graça, porque graça é amor. E todo aquele que ama disciplina, ajusta, corrige para algo maior. Eu estou à disposição de Deus para ser disciplinado, porque o meu propósito tem que acontecer. Amém. Os irmãos não dão amém, gente. Aleluia. Glória a Deus. Eita Jesus. Disciplina eles agora, quem não dá glória. Olha. Amém.
Aleluia. Entenda isso. A disciplina do Senhor é amor. E a palavra de Deus para nós, como domingo profético, não podemos tomar as nossas decisões de nada. Não podemos estar dormindo enquanto os nossos vizinhos se perdem. Não podemos brincar de evangelho no fim dos tempos, porque Jesus está voltando. É interessante que quando acordam Jonas, não sei se você já teve uma situação dessa, uma reação dessa. Quando acordam Jonas completamente errado, fora do foco de Deus, dormindo enquanto o povo se perde, não está nem aí para nada, sendo ele o responsável pela salvação do seu tempo, da sua época, do seu momento. Mas ele está dormindo, não está nem aí para nada, não está nem aí para a igreja, não está nem aí para o culto, não está nem aí para nada. Aí quando acorda, ele desperta, ele sabe que ele está totalmente errado. Sabe o que Jonas diz? Me joga no mar. Uma atitude arrogante, me joga no mar que resolve tudo. Mas quem foi que pegou o caminho de Tarso sem orar? Foi você. Quem foi que comprou uma passagem sem orar? Foi você. Quem foi que pegou um navio de Jope sem orar? Foi você. Quem estava nessa posição sem oração? Foi você. E agora por que a revolta? Porque a desobediência, ela implica na diminuição da oração. A desobediência, ela cria em nós uma vida sem oração. E aí, deixa pra lá, vou sair da igreja. Só que o pai que disciplina sabe disciplinar os seus filhos. Ele sabe disciplinar os seus filhos. Queridos, entendam uma coisa. Hebreus 12 diz que quando Deus nos disciplina, nós temos 3 reações. A primeira, desprezar e lutar contra a disciplina de Deus. A segunda, resistir e ter uma disciplina maior. A terceira, me submeter, amadurecer em fé, em amor. Amém? Olha que pergunta doida que eu vou fazer. Quem quer ser disciplinado pelo Senhor? Eu quero. Teve gente que não levantou a mão não, né? Jesus está vendo, isso aí é dobro, tá, gente? Essa aí deu, porque disciplina é amor. E não existe coisa pior para o ser humano do que viver fora desse amor. Não existe coisa pior do ser humano do que quando Deus nos entrega a nós mesmos. Porque a gente entra em situações que nós mesmos construímos sem oração. Então diga para o seu irmão em 2020 que você possa ser obediente, que você possa orar a Deus 3 vezes por dia, no mínimo. Amém? Ler a palavra, ser guiado pelo Espírito, em nome de Jesus. Uma igreja avivada, uma igreja que eu não preciso nem pregar, uma igreja que os irmãos chegam aqui, eu tenho a palavra de Deus, então venha trazer. Uma igreja cheia de unção, cheia de graça, cheia de poder, cheia de autoridade. Uma igreja modelo de obediência, de graça, de unção. Em nome de Jesus. O objetivo de Deus é a redenção. Veja que no final de tudo, os homens que estavam naquele barco se convertem. Veja que no final de tudo, até aquelas pessoas que não tinham nada a ver, elas entenderam que o Deus de Jonas era Deus dos senhores, senhores, Rei dos reis, e proclamaram a Ele, e sacrificaram a Ele, e agradeceram a Deus. O objetivo de Deus não é punir, mas é disciplinar, é restaurar e não destruir. É interessante que eles pegam Jonas, e muitas pessoas usam isso da maneira errada. Eles falam assim, tu obedece ou tu vai para a barriga do peixe. Quem já ouviu isso? Hein? Só eu? Ou tu obedece, irmão, ou senão o peixe vai... Ninguém ouviu isso, gente, só eu. Tá bom? Geralmente era assim que se pregava. Mas o peixe na história de Jonas não é punição. O peixe na história de Jonas é amor. Porque eles jogaram no mar para ser morto, tragado pela tempestade. A tempestade tinha força de derrubar um navio, quanto mais um ser humano.
Então se ele jogasse Jonas na tempestade, Jonas morria. Mas quando ele joga o Jonas, a Bíblia diz que um peixe vem e... Você não vai morrer, Jonas. Porque o intuito não é de castigar, o intuito é disciplinar. E veja que Jonas entendeu. Jonas, ele não murmurou porque estava na boca do peixe. Veja que lá no capítulo 2, quando ele começa a orar, ele termina no verso 9. Veja, verso 9 do capítulo 2. Mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, e o que eu prometi, cumprirei totalmente, porque a salvação vem do Senhor. Porque Deus o salvou, entenda. O pior problema do ser humano não é a morte. Não, Deus resolveu isso. O pior problema do ser humano não é a falta de recursos, não é a pobreza, não é a doença. Deus resolve tudo isso. O problema do ser humano é estar em pecado, porque assim não tem como morrer, assim não tem como se aproximar de Deus. E se Jonas morre naquele momento, naquela tempestade em pecado, nem a salvação ele estava. Mas o Senhor não deixa Jonas morrer. O amor veio e engoliu Jonas. Amém. Diga assim para o seu irmão: o amor veio e engoliu Jonas. É interessante que na barriga do peixe Jonas ora. E Jonas começa a citar salmos. Jonas começa a trazer à memória as palavras da lei. E ele começa a se auto-renovar em oração, em proclamação. Uma coisa que se ele tivesse feito antes de sair, antes de fugir da presença de Deus, ele teria alcançado da mesma forma. Mas o intuito de Deus aqui é fazer Jonas voltar ao propósito, é voltar aquilo que Deus tem para ele. Meu querido, e existem dois tipos de oração, preste bem atenção nisso. Existe a oração da aflição, existe a oração da afeição. Olha para o seu irmão assim e diga: de que forma você está orando? Pastor, eu oro quando a aflição está em cima de mim. Pastor, eu oro porque eu estou afeto, eu tenho afeição a Deus, eu amo orar, eu amo estar na casa de Deus. O evangelho não pode ser um evangelho da aflição. O evangelho não salva vida, não. O evangelho é de você, é impregnado em você. Você tem que orar porque ama Jesus. Você tem que estar perto dele porque ama Jesus. O peixe é amor. A oração tem que ser de afeição e não de aflição. O evangelho tem que ser de afeição e não de aflição. Diga amém. Que em nome de Jesus nós podemos ter uma vida de oração. Em nome de Jesus, que em 2020 nós consertamos o nosso altar da presença, do entendimento, do propósito que Deus tem para nós. Que em nome de Jesus a nossa leitura bíblica seja de afeição. Que em nome de Jesus, que a nossa oração seja de afeição. Que a nossa direção seja de afeição. Em nome de Jesus. Pergunta ao seu irmão: Jesus te deu tudo, o que você devolve para Ele? O que você devolve para Ele? Amém? O que você devolve para o pastor? O que você devolve para o líder de oração? O que você devolve para o líder da oração? O que nós temos feito a respeito de Deus? O seu vizinho que não conhece o Senhor está morrendo e você está dormindo no porão. Seus filhos estão morrendo e você não tem feito nada. Você já fez de tudo, então, mas você está orando, como é para orar? Desperta a igreja. Jesus nos chamou de Jonas. Jesus nos chamou de Jonas.
Pior do que a morte é o pecado, porque nos separa de Deus. Está ausente do propósito, estar em pecado. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Esse primeiro momento é para a gente fazer uma autoavaliação. Cheguei para Deus, Deus, eu quero fazer isso. Aí ele disse, você não está fazendo o básico. Como é que você quer subir o degrau? Se você nem saiu, desce. Amém. Feche teus olhos agora. Momento de uma reflexão. Como é que Deus vai te colocar naquilo que você sonha? Se nem o básico você está acertando. Se nem o degrau que você já está quase desce no anterior. Então, em nome de Jesus, Jonas, quando orou, ele orou com intrepidez e disse: aquilo que o Senhor tem para mim, eu farei, eu cumprirei. Porque esse é o meu propósito. Essa é a minha vontade. É isso, para isso eu vim ao mundo. Eu sou um homem de Deus, que a minha família precisa, que a minha vizinhança precisa, que a minha casa precisa. Eu sou mulher de Deus. Que em nome de Jesus possamos fazer mais, possamos retribuir ao Senhor Jesus com tudo que somos, com tudo que somos, em nome de Jesus. Querido, sabe qual é a diferença? Muitos falam, porque a igreja primitiva era diferente. Sabe qual é a única diferença da igreja primitiva para nós? É o nível de resposta. Um nível de resposta para tudo que Jesus fez. Só isso. Se eu tiver o nível de resposta, no mínimo do nível deles, eu vou ver tanta graça, tanto milagre, tanto prodígio na minha vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Não fui eu que lhe chamei de Jonas. Ao contrário, eu recebi esse título hoje. Nós, igreja, recebemos esse título. Então, em nome de Jesus, que possamos aceitar a disciplina de Deus, nos corrigir e conquistar tudo aquilo que Ele tem para nós. Em nome de Jesus. Olhe para seu irmão e diga assim: Deus tem tanta coisa para fazer na sua vida que você nem sabe. Ele só precisa da tua obediência. Amém? Veja que Jonas não mudou. Ele continuou o mesmo Jonas, falastrão, abusado, Ele foi para Nínive, pregou o evangelho, vocês vão morrer. E aí a pregação deu certo. Era um evangelista de mão cheia, que foi o único que eu vi pregar zangado, que conseguiu alguma coisa. Mas aí, com a pregação zangada de Jonas, a cidade inteira se voltou para Deus, se converteu. E Jonas continuou reclamando, e Deus continuou disciplinando ele. Queridos, a disciplina vai ser até Jesus voltar. O que importa é que nós obedecemos o que Ele diz para nós. Não fuja da disciplina, porque vai ser disciplina até Jesus voltar. Mas o que nós precisamos é estar obediente àquilo que Ele quer em nós. E a primeira mensagem para nós, igreja, é: vá e pregue o evangelho àqueles que estão se perdendo. Diga assim para o seu irmão, que quem está aqui na igreja, diga:
trabalhando, é o pastor. Você vai e pregue. Amém? Então, em nome de Jesus, vão e preguem. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Porque nós vamos entregá-lo quando Ele voltar. Porque nós vamos entregá-lo. Qual as obras, qual os dons, qual os galardões que nós vamos oferecer quando Ele voltar. Então, em nome de Jesus, que 2020 seja um ano de compromisso, de obediência, de vida de oração, de vida de leitura, de espiritualidade, de unção, de graça, de menos você e mais Ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Vamos louvar a Deus. Quantos receberam de Deus? Diga amém. A irmã Inácia vai dar um testemunho enquanto os irmãos se preparam para louvar. Paz a todos, irmãos. Depois que eu ouvi a palavra do Senhor, eu entendi como Deus está falando conosco. Eu estive agora na reunião da minha família, a família Leite, né? Eles são muito misturados, eles são católicos, espíritas, macumbeiros, enfim, mas é a nossa família, a gente tem que aproveitar as oportunidades. E eu estava conversando com uma prima minha, Poliana. Ela tem câncer de mama, aliás, teve câncer de mama, e o médico só deu 2 anos para ela. E nós estamos orando, o Remy está orando, crendo no milagre, crendo na cura. E nós ganhamos um bombom, e cada um foi, segundo a liturgia deles, falar aquilo que Deus fez de bom. E quando chegou a vez dela, ela falou assim, ela disse, o que Deus fez de bom na minha vida esse ano foi eu ter intimidade com Ele. Ela não fez uma decisão ainda, porque são muitas barreiras, nós estamos orando. Mas o que eu achei interessante é que quando o pastor pregava, veio algo muito forte. Ela falou assim, eu falei, por que você sai da radioterapia de 1h da manhã? Ela fez, porque é o dia todo de gente doente, é o dia todo. Então eu acho uma vaguinha nesse horário, 1h da manhã, meia-noite, 10h da noite. Quando tem uma vaguinha, é porque é muita gente doente. Você não sabe o que é aquele lugar. E ela falou assim, por que as pessoas, os crentes, só vão lá no Natal? Eu não vejo ninguém indo levar uma palavra para aquele povo. Ela começou a chorar. Ela falou assim, tem pessoas que vêm de longe, que vêm de Garanhuns, que vêm do sertão, e eles só trazem bolacha. E eles passam o dia todinho, vai para a noite, só comendo bolacha, porque eles não têm dinheiro para comprar comida. Aí eu vou, passo na casa do bolo, compro 2, 3 bolos, levo café e fico lá com eles. E não aparece uma pessoa, um de vocês, para pregar o evangelho para eles. Por quê? Eu só quero entender porque só aparecem no Natal. Aí eu disse, boa palavra é a sua. Eu vou levar isso para o Remy, para o Ministério Remy. Quando a gente chega aqui, Deus está falando de Jonas, do nosso compromisso com a verdade. E que resposta Deus me deu usando a minha prima, não é? A minha prima. E que resposta Deus nos deu nessa noite. E olha, fazendo a pipoca das crianças bem rápido, para não perder nem sequer um tio da palavra. Mas eu entendo que hoje Deus bradou tremendamente. Nós precisamos fazer. E eu perguntei, e a gente pode entrar naquele lugar? Ela fez, pode. Vocês podem levar comida, vocês podem levar uma palavra, vocês podem levar um abraço. Porque eu sei o que é que acontece lá dentro nos corações. Porque eu estou com câncer. Eu também sofro junto com eles. Então, eu deixo aqui esse breve testemunho
para que a igreja entenda a seriedade que foi essa palavra. Como Deus está bradando nos últimos dias do ano. O que é que Ele quer para 2020? Então, é como o pastor falou, a disciplina também é para a minha vida. Porque eu preciso fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Então, era isso que eu tinha para falar. Bem,